nós chegamos então ao livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, também conhecido como livro de Cantares, aqui na nossa jornada conhecendo a Bíblia. Como já diz no próprio título original, ele é atribuído à pessoa de Salomão como sendo seu autor. Alguns estudiosos dizem que esse de Salomão pode significar também no hebraico original que ele foi escrito em homenagem a Salomão, mas não talvez escrito por ele, mas talvez certamente tenha sido escrito pelo próprio Salomão. Como nós sabemos, ele era um homem muito sábio, um homem erudito, um homem letrado, e Salomão tinha muita sabedoria. O livro de Cantares, ele é um tipo diferente de livro dentro da Bíblia. Como nós sabemos, a Bíblia ela é uma biblioteca, ela é um conjunto, uma coleção de livros considerados sagrados pelos cristãos. Mas não quer dizer que todos eles falem especificamente de temas sagrados, de temas espirituais. O livro de Cantares, ele tem um significado atribuído espiritual a ele, atualmente pelos cristãos, que é a relação entre Deus e a igreja é comparada com a relação do noivo com a noiva, Cristo, o noivo, e a noiva, a igreja. Nós conhecemos muito bem esta comparação e então a relação aqui entre o homem e a mulher em Cantares, ela é trazida para nós nesse significado. Mas originalmente, quando ele foi escrito, não era esse o objetivo do livro. Então por que ele está na Bíblia? Porque ele foi escrito por um homem importante, um homem de Deus, e ele faz parte também da história do povo de Israel. Ele é um poema cantado, ele é uma música e ele canta o amor, o relacionamento entre um homem e uma mulher numa relação de pureza, mas ao mesmo tempo de desejo e de sensualidade. Você vai ver algumas expressões bem sensuais aqui que fazem parte do relacionamento íntimo de um casamento. Sim, Deus criou o casamento também para ser um relacionamento onde há desejo e há prazer no sentido sensual, né, sexual também. Então Deus criou isso para dentro do casamento. E esse texto estando na Bíblia serve também para mostrar que isto não é errado às famílias. Quando Deus criou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, né, Deus criou Adão para Eva e Eva para Adão, e diz que os dois se tornavam uma só carne. Isto fala, né, de relacionamento íntimo. E aqui fala da paixão entre um homem e uma mulher e sobre o casamento de ambos. Então, nós podemos dividir o livro de Cantares em três partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o final do capítulo 2, que fala sobre o desejo de amar, o desejo ou tornar-se apaixonado um pelo outro, então, este homem e esta mulher. Quem são os personagens dessa história? Então aqui, pelo que nós lemos, pelo que dá a entender nesse texto, nós temos dois personagens principais, que é um homem e uma mulher. A mulher é chamada de Sulamita. Também é uma forma de escrever Sunamita, que significa uma mulher nascida na cidade, na região de Sunam. E o homem é chamado de pastor, ele é um homem que cuidava de ovelhas, é um homem que trabalhava no campo. Mas tem vezes que ela chama ela de meu rei ou de príncipe, e alguns pensam, quem sabe, está se referindo ao próprio Salomão, quem sabe é Salomão e a sua mulher, mas ao que dá a entender aqui, entre uma mulher do povo e um homem do povo, uma mulher comum, uma mulher que vivia numa cidade pequena, e um homem que cuidava de ovelhas, mas que ela, quando o vê, o enxerga como um príncipe. Olha que bonita essa história. Então, no capítulo 1 e 2, são elogios. Um olha o outro e diz, como é bonita essa moça. Ela olha, como é bonito ele. Ele é o mais bonito de todos. E assim, a recíproca, né? E também nós temos um terceiro personagem, são as filhas de Jerusalém, que é uma outra voz. Porque esta música ela era cantada muito em casamentos. O noivo cantava uma parte, a noiva outra, e o coro, que eram os convidados, cantavam esta outra parte. É uma música de paixão, de amor, de relacionamento, de entrega. A segunda parte, no capítulo 3 até o capítulo 6, versículo 3, fala sobre os devaneios da noiva. Então aqui é a noiva e o noivo, eles sonhando um com o outro. Você vê que eles não estão vivendo aquilo, mas eles se imaginam se encontrando. Ah, se eu te encontrasse em tal lugar. Ah, como seria se encontrar contigo. Então nós temos no capítulo 6 até o capítulo 8 uma terceira parte que é de novo elogios e anseios, um ansiando pelo outro. E então, na última parte, no capítulo 8, nós temos aqui o valor dessa união
fala sobre o valor do amor na união e um louvor ao amor e uma conclusão. Dá a entender que ali eles estariam casando. Então é como se fossem dois jovens que se conhecem, se olham, se desejam, e então eles têm uma história, eles esperam um pelo outro. Tem um lugar que ele diz, né, que ela é imaculada, ou seja, é uma moça que nunca tinha tido relações com um homem, e ele talvez nunca tivesse tido relações com outra mulher. Então há toda uma expectativa, eles não estão se encontrando de verdade, eles estão sonhando com o dia que irão se encontrar na noite de núpcias depois do casamento. É uma bela história de um jovem casal que tem desejo, que tem paixão, mas que está aguardando pelo casamento. E então, no final, dá a entender que os dois se casam, se unem, e então usa a figura de uma vinha, diz, Salomão tinha uma vinha, e eles traziam desta vinha, né, uma parte da colheita, e ela diz, a minha vinha é tua, e eu te darei toda a minha colheita. Ou seja, eu tô te entregando todo o meu corpo, todo o meu ser. E isso fala muito sobre casamento. É interessante que esse relacionamento, ele representa bem o relacionamento que Deus tem conosco e que nós, como igreja, devemos ter com Deus. Deus olha para nós e nos ama, decide nos amar, como nós somos. E nós também amamos a Deus. Vemos atributos nele, louvamos a ele. Então agora nós estamos vivendo esse período de devaneio da noiva, em que a noiva deseja estar com o noivo, com Cristo, mas ainda não está. E nós pensamos, como vai ser bom quando nos encontrarmos com ele. E então no final nós nos encontramos com ele. E acontece então as bodas do Cordeiro, o casamento entre o noivo e a noiva, Cristo e a igreja. Nós vamos ter este casamento, esta união perpétua, eterna, maravilhosa, onde tudo que nós somos será de Cristo e tudo que Cristo é será nosso. Você está entendendo a grandeza do que é cantado neste cântico? Algumas pessoas criticam o texto porque ele muitas vezes parece até muito sensual, mas aqui está falando sim do amor de um homem por uma mulher, que não é pecado diante de Deus um homem desejar a sua mulher. A sua mulher, veja, não é a mulher dos outros. Então no capítulo 1, versículo 8 diz assim, né, o esposo olha para ela e pensa: se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Ó égua dos carros de Faraó, te comparo, ó minha querida, as éguas do carro de Faraó, te comparo, minha querida. Formosas são tuas faces entre os teus enfeites e o teu pescoço entre os teus colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Você vai dizer, meu Deus, ele comparou ela com uma égua? Veja, são as éguas dos carros de Faraó, são animais cuidados, são bonitos. Ele não está comparando ela com outra mulher, está comparando ela com algo lindo da natureza. Depois o esposo também diz, eis que és formosa, querida minha, versículo 15. Eis que és formosa, os teus olhos são como os da pomba. Ele olha para ela e diz, como tu é bonita, os teus olhos parecem com os olhos de uma pomba. Que comparação bela para esses dias em que eles viviam, né? Ela depois compara ele ao filho de uma gazela. É um animal forte que corre pelos montes. Veja que lindo. E eu quero encerrar lendo para você o capítulo 8, versículo 1 em diante, mostra como ela tinha o desejo de se encontrar com ele, nesse momento em que ela ainda não era casada, mas ela não podia se encontrar com ele. Na tradição daquela época, era inconcebível que um homem e uma mulher se abraçassem antes do casamento. Não é como hoje aí que os jovens saem se agarrando. Não deveriam, né? Não deveriam. À luz da Bíblia, um homem só pertence à sua esposa depois do casamento. E uma mulher só pertence ao seu homem depois do casamento. Tem que se cuidar. Existe a santidade que tem que ser preservada para que haja uma bênção de Deus especial no casamento. E no capítulo 8, versículo 1 diz assim, olha o que ela diz: tomara que tu fosse como meu irmão, que mamou nos mesmos seios da minha mãe. Quando eu te encontrasse na rua, eu iria te beijar, e ninguém me desprezaria por isso. Eu te levaria e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias, e eu te darias de beber vinho aromático e mosto das minhas romãs, e a sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filhas de Israel, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Olha só, ela tem um desejo de encontrar ele, e ela sabe que isso não é certo antes do casamento. Ela diz: como eu desejava que tu fosse meu irmão,
porque daí tu pelo menos ia poder me abraçar, eu ia te levar para casa e nós íamos nos abraçar. O desejo dela era estar abraçada com ele. Olha que belo. Daí ela fala para as outras jovens de Israel, não acordem, não despertem o amor até que este o queira. Ou seja, ela está dizendo, até que seja a hora, cuidado para te não despertar o amor, porque você pode passar do limite e você pode desejar o que não é certo e você pode se envolver do jeito errado. No capítulo 8, versículo 6, diz assim, capítulo 8, versículo 6, põe-me, o noivo diz para ela, como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua vida pelo amor, seria de todo desprezado. Ou seja, o amor de uma pessoa não pode ser comprado, mas também não pode ser vendido. E também o amor de Deus. Nem as muitas águas podem apagar o amor de Deus. Quem pode apagar o amor? Ninguém. Deus nos ama e isto é garantia de que estaremos para sempre com Ele. Leia mais a Bíblia. O livro de Cantares é muito belo. Leia ele para o teu esposo, leia ele para a tua esposa, leia ele no telefone para sua noiva. Mas espere para viver um amor do jeito certo e no tempo certo. E o amor com Deus é o mais valioso. É um amor tenro, eterno, forte como a morte. Olha só. E as muitas águas não podem apagá-lo. É uma chama forte. Que Deus abençoe você. Aprenda mais com a palavra de Deus.